O que está em cima é como o que está embaixo. Você provavelmente já ouviu essa frase. Ela ecoa através dos séculos, sussurrada em textos antigos, citada em conversas profundas e hoje compartilhada em feeds digitais. É uma daquelas sentenças que soam importantes, cheias de um peso misterioso. Mas o que isso realmente quer dizer? É uma metáfora poética? Uma lei esquecida da física? Ou talvez uma chave para entendermos nosso lugar no universo e, mais importante, para entendermos a nós mesmos? Vamos deixar de lado por um momento as interpretações apressadas e mergulhar de verdade no coração dessa ideia. Porque, se compreendida corretamente, ela pode transformar a maneira como você vê o mundo e a si mesmo. Para começar, vamos decodificar os termos. O princípio não fala de lugares físicos. Não é literalmente sobre o céu e a terra. É sobre correspondência. A frase é a chave de um conceito muito antigo, a relação entre o macrocosmo e o microcosmo. O macrocosmo, o em cima, é o universo em sua totalidade. As galáxias, as estrelas, as leis da física que governam o movimento dos planetas e a expansão do espaço. É a ordem em grande escala, o sistema imenso do qual fazemos parte. O microcosmo, o embaixo, somos nós, o ser humano. Não apenas nosso corpo físico, mas nosso universo interior, nossa mente, nossas emoções, nossa consciência, nossa biologia. A ideia de correspondência diz que esses dois universos, o grande e o pequeno, não são separados ou regidos por regras diferentes. Eles são reflexos um do outro. Eles seguem as mesmas leis fundamentais, os mesmos padrões e a mesma arquitetura. Essa ideia não é nova. Ela é a pedra angular do hermetismo, uma tradição filosófica e espiritual que remonta ao Egito Antigo, atribuída a uma figura mítica chamada Hermes Trismegisto, ou Hermes, o três vezes grande. O texto mais famoso associado a ele, a Tábua de Esmeralda, é a fonte original da nossa frase. Ela afirma que este conhecimento é a chave para realizar os milagres da coisa única. Mas essa noção de correspondência não se limita ao hermetismo. Encontramos ecos dela em muitas outras tradições. No conceito de Brahman e Atman, no hinduísmo, onde a alma individual, Atman, é uma parte do espírito universal, Brahman. Na Cabala, com a árvore da vida sendo um mapa tanto do cosmos quanto da psique humana. Até mesmo em filósofos gregos como Platão, que via o ser humano como um reflexo em miniatura do cosmos. Essas culturas, separadas por geografia e tempo, chegaram a uma conclusão semelhante. Para entender o universo, olhe para dentro. Para entender a si mesmo, olhe para o universo. Tudo bem, você pode pensar. Isso é filosofia antiga, misticismo. O que a ciência moderna tem a dizer sobre isso? Surpreendentemente, bastante. A ciência talvez não use a linguagem de macro e microcosmo, mas ela observa o mesmo princípio em ação por toda parte. O nome que ela dá a isso é autossemelhança, ou padrões fractais. Um fractal é um padrão que se repete em diferentes escalas. Pense em um floco de neve. A sua forma geral é repetida nos seus braços menores. Pense em um raio. O padrão de suas ramificações é semelhante ao de um rio desaguando no mar, ou às veias em uma folha, ou aos brônquios em nossos pulmões. A costa de um país, as nuvens no céu, a estrutura de uma samambaia, a forma como as galáxias se agrupam no universo, todos exibem essa característica de autossemelhança. O padrão do todo está contido na parte. Isso nos mostra que a natureza é eficiente. Ela usa as mesmas soluções de design repetidamente, do muito pequeno ao imensamente grande. O que está em cima, a estrutura de um aglomerado de galáxias, é como o que está embaixo,
a estrutura de nossa rede neural. Não porque um causa o outro, mas porque ambos emergiram de um conjunto de leis fundamentais, de um campo de potencialidade que favorece certos padrões. É aqui que a filosofia antiga e a observação científica se encontram com a nossa vida prática. Se os mesmos padrões que organizam o universo também organizam a mente humana, então o nosso mundo interno e o nosso mundo externo estão em constante diálogo. O em cima, nesse contexto, representa o invisível. A nossa consciência, nossas crenças, nossas intenções, nossos padrões de pensamento. O embaixo representa o visível, a forma. Nossa saúde, nossos relacionamentos, nossa situação financeira, nossa realidade vivida. Quando algo muda no nível interno, o externo invariavelmente responde. Não por magia, mas por coerência. Pense na relação mente-corpo. Um estado mental de estresse crônico, o padrão interno, se manifesta no corpo como tensão muscular, pressão alta, sistema imunológico enfraquecido, a realidade externa. Mudar o padrão interno através de meditação ou terapia resulta em mudanças físicas mensuráveis. O que está em cima reflete no que está em baixo. Pense nos seus relacionamentos. Se você carrega uma crença interna de que não é digno de amor, você pode, inconscientemente, se comportar de maneiras que sabotam a intimidade, atraindo parceiros que confirmam essa sua crença. O padrão de pensamento se manifesta na experiência vivida. Pense nas suas finanças. Uma mentalidade de escassez, um medo constante de não ter o suficiente, pode levar a decisões financeiras baseadas no pânico, como acumular coisas ou ter medo de investir. Uma mentalidade de abundância e responsabilidade, por outro lado, incentiva o planejamento, a generosidade e a busca por oportunidades. O mundo externo não é um espelho perfeito e instantâneo, mas ele é um espelho ressonante. Ele ecoa as vibrações que emitimos a partir do nosso estado interno. É crucial, neste ponto, abordar algumas objeções e interpretações equivocadas. Este princípio é frequentemente distorcido pela cultura do pensamento positivo superficial. A ideia não é que você pode simplesmente pensar em um carro de luxo e ele vai se materializar na sua garagem. A mente não cria o universo do nada. Ela opera das leis do universo. A mente se alinha aos mesmos princípios que o estruturam. A correspondência fala de padrões, não de controle absoluto. Você não controla o clima, o mercado de ações ou as ações de outras pessoas. O que você pode influenciar é o seu próprio universo interior. E aqui está a distinção mais importante. Correlação não é o mesmo que causalidade direta. O fato de sua rede neural se parecer com um aglomerado de galáxias não significa que seus pensamentos estão criando estrelas. Significa que ambos são expressões de uma mesma ordem subjacente. Da mesma forma, se você está passando por dificuldades, isso não é necessariamente um castigo ou um reflexo de que você é uma pessoa negativa. A vida é complexa. Fatores externos, sociais e sistêmicos existem. O princípio da correspondência não é uma ferramenta para culpar a vítima. É uma ferramenta para empoderamento pessoal, dentro da sua esfera de influência. Então, como podemos usar esse princípio de forma prática e saudável? Como podemos começar a cultivar nosso jardim interior para que o exterior floresça? Aqui estão algumas reflexões e exercícios. Primeiro, a prática do espelho. Ao final do dia, reserve 5 minutos. Pense em um evento ou situação significativa que aconteceu. Pode ser algo bom ou ruim. Agora, pergunte-se, qual padrão de pensamento ou sentimento dentro de mim pode estar em correspondência com essa situação externa? Sem julgamento, apenas observe.
Talvez uma reunião de trabalho estressante corresponda a um medo interno de não ser bom o suficiente. Talvez um encontro inesperado e feliz com um amigo corresponda a um sentimento de abertura e conexão que você estava cultivando. O objetivo não é culpar, mas tomar consciência da conexão. Segundo, a intenção fractal. Pela manhã, antes de começar o dia, defina uma única palavra como sua intenção. Pode ser paciência, clareza, presença ou gentileza. Agora, pense em como esse padrão, sua intenção, pode se manifestar em diferentes escalas do seu dia. A paciência, em grande escala, pode ser sobre um projeto de longo prazo. Em média escala, pode ser sobre não se irritar no trânsito. Em pequena escala, pode ser sobre ouvir um colega terminar de falar antes de responder. Ao plantar a semente do padrão, você o verá brotar em múltiplos níveis da sua experiência. Terceiro, a sincronização com a natureza. Passe algum tempo observando os padrões naturais. Olhe para as veias de uma folha, a forma como a água flui, as nuvens se movendo. Observe a resiliência de uma planta que cresce numa fenda no concreto. Observe o ritmo das estações. Fazer isso nos lembra que também somos parte dessa ordem. Isso nos tira da nossa mente ansiosa e nos reconecta ao ritmo maior das coisas. Essa observação silenciosa é uma forma de meditação que alinha nosso microcosmo com o macrocosmo. Vamos recapitular. O princípio, o que está em cima, é como o que está embaixo. Nos diz que o universo e o indivíduo são reflexos um do outro, operando sob os mesmos padrões fundamentais. Vimos que essa é uma sabedoria antiga, presente em diversas culturas e que encontra paralelos fascinantes na ciência moderna, através dos fractais e da autossemelhança. Exploramos como esse princípio se manifesta em nossas vidas diárias, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos e até nas nossas finanças, como uma ressonância entre nosso estado interno e nossa realidade externa. E, crucialmente, diferenciamos essa ideia profunda de noções superficiais de poder mágico, enfatizando que se trata de influência e alinhamento, não de controle absoluto. No final, o que está em cima é como o que está embaixo. Não é uma promessa de poder. É um convite à responsabilidade. É um chamado para olharmos para dentro com a mesma curiosidade e reverência com que olhamos para as estrelas. Se o mundo que experienciamos é um reflexo dos nossos padrões internos, então o trabalho mais importante que podemos fazer é cultivar nosso jardim interior. Cuidar da qualidade dos nossos pensamentos, da saúde das nossas emoções e da clareza das nossas intenções. Se o mundo reflete padrões internos, então conhecer a si mesmo é também compreender o universo. Cada passo na jornada do autoconhecimento é um passo em direção à harmonia com a ordem maior das coisas. Não porque você controla tudo, mas porque você faz parte da mesma ordem viva, inteligente e interconectada que sustenta tudo. Você não está separado do universo olhando para ele de fora. Você é o universo em uma de suas infinitas formas, experienciando a si mesmo. O que está em cima é como o que está embaixo. E você está exatamente no ponto de encontro entre os dois.